Você entrando, sussurrando. Quando você está estudando... Tá apagando aqui. Quando você está estudando a língua portuguesa, quando você ouve a palavra verbo, você fica com muito medo, desesperado, porque realmente, gente, vou concordar aqui, verbo é complicado. Mas hoje eu trouxe uma questão de concurso português na prática, uma questão para analisarmos aí um pouquinho dos verbos, tá? Então você vai pegar essas dicas para conseguir resolver essas questões, talvez não. Provavelmente esse tipo de questão vai cair no seu concurso, porque é recorrente. Então fica aqui para você pegar as dicas sobre verbos e não errar mais esse tipo de questão. Bora lá! Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E do vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbos, tá? Você vai ficar nessa questão aqui junto comigo para entender o que você precisa fazer para não cair em pegadinha, para não errar questões que envolvam os verbos aí dentro de um concurso, uma prova, né, que você irá fazer. Então, bora lá pro vídeo, sem mais delongas, para você ir anotando tudo. E é claro, galera, olha só, presta atenção. Eu vou colocar as alternativas e você já tenta responder e vem comigo no gabarito para você entender tudo. Começando, e a questão fala o seguinte: assinale a alternativa que se apresenta correta, tá? Quando eu olho uma questão dessa, e aí eu vou olhar também as alternativas, então eu tenho, por exemplo, aqui a letra A. Faz séculos que o homem se questiona. Se não houvesse medos, como existiriam esperanças? E aí eu já entendo o que a questão quer de mim, porque olha só o que vem na alternativa B. Fazem séculos, se houvesse medos, existiriam. A letra C já muda um pouquinho. Faz séculos, se houvesse medos, como existiria? Na letra D, fazem. Então, eu já posso entender que essa questão quer de mim todo o meu conhecimento com relação aos verbos. Mas quais verbos? Olhando as alternativas, né, eu consigo identificar quais são os verbos que ela quer que eu tome cuidado ou preste atenção. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui a canetinha vermelha e eu vou fazer aqui, ó, circular isso aqui, ó, faz, por exemplo, né? Aqui a gente tem um outro verbo que se repete em todas as alternativas, houvesse, e também outro que se repete, existiriam, tá? Então, basicamente, ela quer que eu aprenda, né, ou melhor, que eu coloque aquela resposta adequada com relação a esses verbos, tá? E por que esses verbos são importantes? Por que você precisa olhar com cuidado cada alternativa para entender que tipo de conhecimento aquele verbo pede? Porque esses verbos que estão aqui, alguns aqui, basicamente dois, fazem relação aí, tem relação com os verbos impessoais, tá? E eu já fiz até vídeo aqui no canal sobre isso. Os verbos impessoais são aqueles verbos aí que não apresentam um sujeito e eles têm uma característica a mais. Então você pode observar aqui que eu tenho dois verbos que fazem referência a verbos impessoais, mas eu tenho um outro verbo que não está dentro dessa característica dos verbos impessoais, tá? Então essa questão ela quer o meu conhecimento em relação às características verbais. E a gente vai ter que analisar se estão certas as alternativas ou erradas, tá? E aí eu vou fazer aqui uma coisa com vocês que é o seguinte, tá? Sempre que a gente falar de verbo impessoal, a gente precisa lembrar do verbo fazer. O verbo fazer indicando aí tempo passado, tá? Vem comigo aqui, o verbo fazer indicando tempo passado não vai ter sujeito, ele é impessoal. E por isso ele não vai para o plural. Se a gente já tem esse conhecimento com relação aos verbos, a gente já pode até eliminar algumas alternativas. Como, por exemplo, olha só, vou colocar aqui para vocês. Quando eu falo assim, ó, fazem séculos que o homem se questiona, fazer está no sentido, né, faz referência a tempo passado. Então não poderia ser fazem. Então eu não marcaria, por exemplo, a alternativa B. Então este conhecimento já me ajuda. Também não poderia marcar a alternativa B,
ou melhor, a alternativa D, já que eu tenho ali o verbo fazer indicando o tempo passado e ele está no plural. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? E aí, me sobram aí a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E. Já eliminei duas alternativas aqui para facilitar o seu entendimento. Seguindo o nosso passo a passo aí com relação ao verbo, o que a gente vai ter que analisar agora? Vai ter que analisar que você vai se inscrever no canal e apoiar sim esse professor aqui que tá falando com vocês, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês sempre. Eu falo o seguinte, gente, apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Esse é o nosso trabalho, a gente fica muito feliz, tá? Você pode colaborar de diversas formas. Você pode seguir aqui o canal e você já está fazendo isso, você pode comentar, compartilhar, pode deixar aqui embaixo um valeu demais, que é qualquer contribuição que você possa fazer aqui pro canal, eu já vou ficar muito feliz, tá? E também segue o prof lá, Instagram, Prof. Gui Furtado, também tá aqui na descrição para vocês. Então, dito isso, eu já tô feliz, já tô muito feliz. Bora então analisar um pouquinho mais dos verbos que essa questão aqui apresenta para vocês. Continuando aqui, eita, quase falhou. Continuando aqui, melhorou, tá? Nós vamos analisar então outros verbos que a questão pede, né? Outra coisa interessante é você entender o seguinte: o verbo haver, no sentido de existir, ele também é impessoal e você tem que levar esse conhecimento para a prova. Tem que levar. Porque, gente, eu já fiz vários vídeos aqui no canal com relação a esse assunto, mas ele sempre cai em concurso, gente. É sério, tá? Sempre cai em concurso. E olha que interessante. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, ele também vai ficar no singular. Então olha que interessante o que a gente pode observar. Se não, olha só, se não houvesse medo, né? Eu poderia pegar o verbo haver no sentido de existir. Se não existissem medo, né? Então, o encaixe ali ficou perfeito. Olha a letra C. Se não houvesse medos, né? Então, entre a A e a C, tá tudo ok. Na letra E, eu tenho o seguinte. Se não houvessem. Olha que interessante. Aqui está no plural. E a gente sabe que esse verbo aqui é um verbo impessoal. Então, ele vai ficar no singular. O que resta agora saber é olhar o outro verbo, tá, da alternativa, mas aí esse verbo ele não é um verbo impessoal, tá? No caso que a gente vai olhar aqui, vai ser esse verbo aqui, existiriam. E aí a gente tem letra A e letra C, tá? Nesse caso aqui, ó, o que a gente vai entender? O verbo existir, ele tem sujeito, vamos pensar assim, ele vai concordar com o seu sujeito, tá? Então quando a gente olha para as alternativas, eu tenho o seguinte: existiriam esperanças. Olha só que interessante. Esperanças no plural. Quando a gente olha a alternativa C, a mesma coisa acontece, esperanças no plural, só que aqui no caso eu estou trabalhando existiria no singular. E a gente sabe que existiriam esperanças. Esperanças existiriam. A gente não fala esperanças existiria. Esperanças é o sujeito, existiriam é o verbo que concorda com esse sujeito. Então eu não marcaria aí a letra C e o gabarito dessa questão com relação aos verbos, nós marcaremos aí a alternativa A. Para você não errar questões que envolvam verbos aí no seu concurso, você precisa saber que os verbos impessoais ficam sempre no singular. Nós vimos aqui no vídeo, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer indicando o tempo passado vão ficar sempre aí no singular. Muito cuidado também com o verbo existir. O verbo existir vai concordar com o seu sujeito. Se o sujeito estiver no plural, como vimos aqui na alternativa, ele também vai ficar no plural. O verbo aí, na verdade, não é que ele fique no plural, né? O verbo, ele vai concordar. Então, ele vai ficar juntinho com o sujeito, concordando com ele, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de verbos que caem na sua prova sempre. Ah, mas você já falou desse assunto? Não lembro. Já tem aula aqui pra você aqui embaixo para assistir. Então, tem que tomar cuidado sim com os verbos impessoais. Lembre-se de assistir também as aulas complementares, estão aqui embaixo para vocês, tá? Se você quer aprofundar mais com questões de concurso, também tem aqui. A gente sabe português na prática, não se esqueça também de me seguir o prof aqui, tá? Por favor, muito obrigado, tá? Eu vou agradecer sempre a vocês. Bom, vou ficando por aqui, muito feliz, tá? Tenham todos aí uma excelente semana, vou ficando aqui, tá? Um beijo e
e até a próxima. Não terminei de repente não, tá? Que eu confundi aqui o finalzinho, mas tá valendo. Beijo!